Que bom podermos estar juntos, cantar louvores ao Senhor, desfrutar dessa comunhão, dessa convivência. Nós queremos falar um pouco mais essa noite sobre o nosso tema conviver. E o quanto ele é precioso e importante para as nossas vidas. Importante para o mundo que nós vivemos. Nós precisamos sempre tomar cuidado sobre todas as nossas reflexões sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, de destruir a dicotomia criada por nós mesmos, de secular e cristão, vida secular e vida cristã. Então, quando pensamos e quando falamos e argumentamos sobre esse tema, dizendo como a convivência é importante para nós, somos sugestionados, temos a tendência de nós que fazemos parte de uma igreja já aplicar exclusivamente a convivência eclesiástica. Então, por estarmos numa igreja, fazermos parte de uma igreja, estarmos falando a partir de uma igreja e falarmos a convivência é importante para nós, a nossa sugestão, a nossa mente se volta quase que exclusivamente a pensar sobre a igreja. De fato, a convivência é importante para a igreja. Mas eu gostaria que nós pensássemos para além da igreja, para além da nossa convivência eclesiástica, incluindo a convivência eclesiástica. Então, se a convivência ela é importante a nossa convivência como pessoas que escolheram fazer parte da mesma comunidade de fé. Pessoas que escolheram servir a Deus, sinalizar o reino de Deus, expressar a nossa adoração, celebrarmos o nosso Senhor a partir de uma comunidade local de fé. Então a convivência é muito importante para nós. Mas a aplicação desse tema, conviver, ele precisa abranger todos os círculos de nosso relacionamento, todos os espaços de convivência que temos. Então, nosso espaço familiar, nosso espaço profissional, o espaço acadêmico, o espaço social, seja um clube, seja a rua que a gente mora, seja a padaria que a gente compra o pão, o mercado que a gente vai, e a gente acaba criando esse círculo de convivências com as pessoas que nós nos encontramos regularmente. Conviver é fundamental e importante para nós em todos esses círculos, em todos os âmbitos de nossas vidas, nossos familiares mais distantes. Como é importante e como é precioso aprender essa convivência saudável, essa convivência em união, essa convivência que desperta no outro o melhor que ele tem nele, que é o texto chave para o nosso ano na igreja e o texto chave para o nosso aniversário, que a nossa convivência possa estimular um ao outro ao amor e às boas obras. Hoje o texto escolhido é um texto que nós gostamos muito dele. A igreja gosta muito desse texto. Um texto que fala de comunhão. Um texto que fala de união. Um texto que fala de convivência. O texto que fala da preciosidade de estarmos convivendo bem uns com os outros. É o Salmo 133. Este salmo podemos dizer que ele é um dos textos queridinhos da Igreja de Jesus. Nós amamos esse salmo, gostamos
especialmente o versículo 1, gostamos de citá-lo em momentos oportunos. E muitas pessoas sabem, pelo menos o início desse verso 1 de cor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse texto está no nosso coração constantemente, está no coração da igreja, e especialmente pela importância, pela verdade que ele traz. Como realmente é bom, como é suave, como é precioso, como é adequado, como faz bem pra gente conviver com pessoas que nos fazem bem. Faz bem estar com a pessoa, faz bem bater papo com a pessoa. É prazeroso você trocar ideias. Trocar ideias às vezes é igual trocar figurinha, né? Às vezes você pega uma nova que você não tinha, às vezes é só repetida mesmo. Você vai falar do mesmo assunto, mas é gostoso demais, porque convivência é gostosa demais. É muito bom isso, é suave. A nossa vida fica melhor quando convivemos bem. E o texto, ele fala isso, quão bom, quão suave é que os irmãos convivam em união. Então sabemos que hoje temos diversas traduções da Bíblia, e uma das traduções é a Nova Versão Internacional, chamada Bíblia NVI. E essa tradução, ela traz esta versão: ó quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. Como é bom ter uma convivência saudável com as pessoas, como isso faz bem para nós. Há um comentarista bíblico chamado Derek Kidner. Ele comenta vários textos, especialmente do Antigo Testamento. Os mais conhecidos comentários dele é do livro de Gênesis e dos Salmos. E ele argumenta sobre a possibilidade da aplicação desse texto não somente a uma convivência de fato eclesiástica, como falamos no começo. O Salmo foi escrito por Davi, e ele apresenta as hipóteses do momento em que esse salmo foi escrito, e um dos momentos pode ser quando Davi, com o seu exército, conquistou o monte lá onde os jebuseus moravam. A cidade chamava Jebus, antes de chamar Jerusalém. E nós então podemos imaginar a festa que foi quando eles foram para a cidade de Jerusalém, para o lugar que se tornou a cidade de Jerusalém, e a alegria do povo de saber que ali seria a capital da nação. O povo de Israel estava de fato se tornando uma nação. Isso foi um processo. Então vem do livro dos Juízes, depois o primeiro rei, o Saul, e agora Davi, e a confederação ali israelense se estabelecendo de fato. Então uma das possibilidades é ver a alegria do povo junto ali, vivendo em comunhão, em união, e Davi então se pôs a compor este texto. Uma outra possibilidade era os encontros familiares, que as festas peregrinas ela proporcionava. Então nós sabemos que os israelitas, eles tinham as suas festas, festa da Páscoa, festa da cabana, festa do Pentecostes, que é a festa da colheita. E eles então, eles peregrinavam para Jerusalém para realizar a festa, porque em Jerusalém ficou o tabernáculo e depois Salomão construiu o templo. Então no tempo de Davi, ainda o tabernáculo, mas as famílias se reunindo em Jerusalém para celebrar as festas. Eu fico imaginando igual uma festa de casamento, por exemplo. Tu vai casar alguém da nossa família, e você é convidado, e você vai para esta festa, e você vê lá um primo que fazia 10 anos que você não via, e você vê um tio, enfim, alguma coisa assim. Pessoas que você não são da sua família, mas você não convive diariamente. E então a alegria, os apelidos, né? Os apelidos antigos vêm à tona.
E às vezes a pessoa já te chama de cara pelo apelido, porque ele só sabe te chamar deste apelido. Eu tenho um irmão, vou dedurá-lo aqui. O nome dele é Antônio, mas o apelido dele é Neninho. Ninguém sabe onde ele trabalha, hoje onde ele vive, que ele tem esse apelido. Mas quando nós encontramos um primo que mora em Santo André, o nome desse primo é Carlos, ele não consegue chamar o meu irmão, que é Antônio Marcos, de outra coisa, senão Neninho. Ô Neninho! Então todo mundo fica, quem é Neninho, né? Mas é essa coisa gostosa de família que a convivência traz para nós, e as festas das peregrinações traziam para o povo esse reencontro das famílias, de antigos amigos, de pessoas que, por ocasião das peregrinações que faziam para as festas, se reencontravam em Jerusalém. E o rei Davi, uma possibilidade dele presenciar isto, e ele vê como isso é saudável para a vida das pessoas, como é importante conviver, como que é importante nós construirmos ao longo da nossa caminhada convivências saudáveis, convivências duradouras, amizades que perduram 20, 30 anos ou mais, né? E aí sempre que se há um reencontro dessas amizades, é muito gostoso. Que a convivência diária com as pessoas do dia a dia também, haver essa busca de todos, né? De que a convivência seja saudável. E o autor, o escritor, o salmista, ele coloca duas razões pelas quais a convivência é saudável. E ele então ele faz duas comparações. Então a primeira comparação é de que porque o povo de Deus ele só está apto para ministrar a bênção de Deus para as pessoas quando há uma boa convivência. Então o salmista ele chega a essa conclusão, e aí então seguindo o salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e desce a orla das suas vestes, a gola aqui da sua veste, né? Então do que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que os sacerdotes, ele usa a figura de Arão, porque Arão foi o primeiro sacerdote, mas ele está usando essa figura de que uma pessoa só podia ministrar na casa de Deus como um sacerdote se ele tivesse passado por esse ritual da unção com o óleo. É claro que o requisito, na essência, não é exatamente a unção com o óleo, mas a unção de Deus sobre ele, a presença do Espírito sobre ele. Mas esta unção, ela era simbolizada com a unção com o óleo. Então, quando uma pessoa ia ser ungida como sacerdote, havia todo um ritual. E este ritual era realizado com o derramar de um azeite na cabeça dessa pessoa. Não era simplesmente uma aspersão, era derramado mesmo. Devia haver um certo incômodo, embora que para a cultura lá era comum, descer pela barba, pelo pescoço, encharcar a roupa sacerdotal. Então, para o salmista, assim como a unção de Deus era requisito principal para que um sacerdote pudesse ministrar ao povo, ele vai dizer assim: assim é a convivência. Uma pessoa só pode ministrar bênção na vida da outra pessoa por meio da convivência. Olha como que o salmista ele coloca a convivência como um elemento tão importante na vida das pessoas. Ele fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. Esta convivência é como a unção de Deus sobre a vida de uma pessoa. O sacerdote ele não podia entrar no templo para oferecer o sacrifício, ele não poderia oferecer os holocaustos, muito menos ir no Santo dos Santos, interceder pelo povo, se ele não fosse ungido por Deus. E ele está dizendo, a convivência ela tem o mesmo peso, ela tem a mesma importância.
ela tem o mesmo valor para Deus que a unção de um sacerdote. E aqui a gente precisa voltar naquela mesma tecla de que nós precisamos desvencilhar isso da exclusividade da convivência eclesiástica, da comunhão na igreja. Então a gente pensa assim, é impossível ministrar e abençoar o povo sem comunhão, sem convivência. Mas não só na igreja. Claro, também. Mas na casa, na família, em todos os outros âmbitos que nós vivemos e nos relacionamos. Imagine uma pessoa, ela pode ser muito dócil na igreja, mas se ela é uma pessoa ácida nos outros ambientes, ela proporciona uma convivência ácida nos outros ambientes fora dos muros eclesiásticos. Então, não faz muita diferença ser dócil aqui ou não. Jesus rompeu. Jesus nunca quis que nós criássemos esta dicotomia de vida secular e vida cristã. Se você é cristão, você só tem uma vida, a vida cristã. E nós temos atividades profissionais, nós temos atividades familiares, nós temos atividades esportivas, nós temos atividades sociais, nós temos atividades eclesiásticas, mas tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Nossa profissional, enfim, todas. E o salmista, então, ele está dizendo, a convivência saudável, ela é vista por Deus com a mesma importância da unção de um sacerdote. Então é por isso que desde que, quando apresentamos esse tema à igreja, no final de 2019, dizendo, esse vai ser o tema para 2020, temos falado esta frase, Deus não nos chamou para trabalhar com pessoas, mas para conviver com as pessoas. Então, uma coisa é você levar um prato de comida a alguém, outra coisa é você comer junto com essa pessoa. Então, conviver é amar. E amar é estar disposto à convivência. E para o salmista, a convivência, ela é tão importante quanto a presença do Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito Santo em nós que nos unge para abençoar, para servir, para ministrar. Talvez seja a grande evidência da presença do Espírito em nós, a capacidade de conviver e de conviver bem. Por isso que Jesus disse, nós podemos parafraseá-lo aqui, que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês souberem conviver entre si, se vocês amarem uns aos outros, se tiver esta convivência. O salmista já nos apresenta isso quando ele fala que a convivência é como a unção, como o óleo que é derramado na cabeça, que desce pela barba de Arão, que vai até a gola. A João Ferreira de Almeida, ela exagerou um pouquinho na tradução, fala que até a orla do vestido é um banho de azeite, né? Até no rodapé do saiote do sacerdote, aí haja óleo, né? Mas a ideia é da unção. Precisamos desta unção, da convivência, para que possamos ser bênção, para que possamos servir. Então a convivência é como a unção, assim como sem unção é impossível ministrar e abençoar, sem convivência também é impossível. Assim é como a unção nos habilita a servir, a convivência também nos habilita a servir e a abençoar o próximo. Então a convivência é como esse óleo que nos unge para ser bênção na vida das outras pessoas. E o salmista ele dá um passo a mais. Ele fala assim, é também como o orvalho do Monte Hermon. E aí a João Ferreira de Almeida nos ajuda.
Pelo menos a versão revista e corrigida fala assim, como o orvalho de Hermon e como o que desce, né, o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o salmista ele vai dizer o seguinte para nós, a convivência ela é tão importante que nós podemos colocá-la em pé de igualdade com a unção. E a convivência é tão importante também porque ela é a única possibilidade de vida para as pessoas. O Monte Hermon e o Monte Sião, por questões geográficas, há biblistas e comentaristas que vão dizer que nunca choveu nesses montes. Outros vão dizer que essas chuvas eram bem escassas. E todos nós sabemos que sem chuva não há vida, sem água não há vida, não há vegetação. Estamos pensando em vegetação, em animais. E se nós pensarmos nesses montes, tanto o Monte Hermon como o Monte Sinai e o Monte de Sião, que eles tinham muita vegetação, então vem uma pergunta para nós: como é que pode ter vida onde não chove? Quem é dado aí à agricultura, à pecuária, está sempre atento aos tempos das águas e o tempo da seca, porque ele sabe que é diferente. Quem tem pasto, por exemplo, quem trabalha com gado, ele sabe que na época das águas o pasto fica verde, na época da seca o pasto seca e o gado emagrece. Não tem vida quando não tem chuva. E como podia ter vida nesses montes? Por causa do orvalho. Havia muito orvalho nesses montes, também por questão geográfica, a presença do mar ao lado. Então havia muito orvalho nesses montes, e era o orvalho que trazia vida, que fazia com que a vegetação crescesse. Os orvalhos do Monte Hermon eram lendários entre as pessoas, eram ditados populares, alguma coisa muito molhada, assim, nossa, parece que passou pelo orvalho do Monte Hermon, tão conhecido que era isto. Então o salmista está dizendo assim, a convivência ela é tão importante porque ela é a única possibilidade de vida para as pessoas. Assim como não haveria vida nesses montes se não houvesse orvalho, não haveria vida para nós sem a convivência, sem a comunhão, sem podermos nos relacionar bem com as pessoas. Ele está também colocando em pé de igualdade a possibilidade de vida do orvalho, que dava vida para aqueles montes, e a convivência entre as pessoas. Se a gente pular o versículo 2, nós vamos dizer assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como em união, porque é como a convivência, ela é como o orvalho do Monte Hermon e do Monte Sião, porque quando tem um orvalho, o Senhor decreta a vida e a bênção naqueles locais. No mês de setembro, nós vivemos um momento, um tempo muito especial em nossa igreja, porque comemoramos o aniversário da igreja. Mas em muitos países, inclusive no Brasil, nós desenvolvemos a campanha do Setembro Amarelo. Então, o mês de setembro, ele simboliza esta campanha do Setembro Amarelo. E eu sei que muitos já sabem o que é o Setembro Amarelo, né? Mas Setembro Amarelo, então, é um mês que é destinado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E por isso que o mês de setembro ele é tão importante para a humanidade. Por isso que o mês de setembro é tão importante para nós. Porque o Setembro Amarelo, ele nos leva a refletir e trabalhar, ele leva o mundo inteiro, pelo menos os países que desenvolvem a campanha, a se mobilizar na prevenção ao suicídio. É comemorado em setembro, um pouquinho só da história desta data, porque em 1994, um jovem chamado Mike, ele se suicidou no mês de setembro. Ele era um jovem que ele tinha um Mustang, um carro chamado Mustang, e ele mesmo, com as suas habilidades, ele reformou esse carro e pintou de amarelo. Então era um Mustang Mike, era um Mustang amarelo.
Só que esse menino, ele tinha alguns problemas psicológicos. E por algum motivo, a família, os amigos não conseguiram lidar com essas crises psicológicas que ele tinha, e ele acabou se suicidando aos 17 anos, no mês de setembro. E no seu velório, levaram uma caixa com muitos cartõezinhos dourados e com uma fitinha parecida com essa, uma fitinha amarela. E as pessoas da família, as pessoas que estavam em torno, entregavam aquele cartão para as pessoas que iam no velório. E dentro do cartão estava essa frase: se você precisar, peça ajuda. Se a pessoa tem uma tendência, tem a vontade de tirar a própria vida, peça ajuda. E como que a convivência ela é importante para que a gente possa identificar as pessoas que estão à nossa volta, que dão os seus sinais de que ela tem alguma tendência a optar pelo suicídio. Existe uma organização chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, e ela tem a campanha Falar é a Melhor Solução. Ela diz que quando nós conscientizamos e conversamos sobre isso, nós conseguimos prevenir 9 em cada 10 casos de suicídio. Veja que vitória. 90% dos casos. Quando nós convivemos com as pessoas conscientemente e percebemos os sinais, e nós conversamos sobre isso, e nós procuramos ajudar as pessoas, nós conseguimos, com a convivência, prevenir 9 de 10 casos de suicídio. É uma vitória imensa, é uma vitória fantástica. E por isso que o salmista está dizendo que conviver é viver, conviver é trazer vida. E nós precisamos orar e pedir para Deus que o fato das pessoas conviverem conosco possa despertar nelas a vontade de viver, a vontade de conquistar, a vontade de avançar, a vontade de realizar, não a vontade de desistir, não a vontade de morrer. Isso é a importância da convivência, porque a convivência ela pode gerar vida ou morte. E a nossa oração é que a convivência conosco possa gerar vida. No mundo, há um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, a cada 46 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Então, é muita gente que precisa de uma convivência saudável, é muita gente que precisa da gente, que precisa do nosso olhar, que precisa da nossa atenção, que precisa da nossa ação, que precisa da nossa intervenção. Então há alguns sinais que as pessoas demonstram, e é claro que aqui não é nenhuma receita de bolo. Eu tenho muita consciência de que esse não é um assunto fácil, de que não estou dizendo aqui, ó, faça isso que vai dar certo, porque é um assunto delicadíssimo e doloroso demais para as pessoas. É doloroso para a família, é doloroso para quem tem esse problema, sofre com essa tendência. É doloroso para as pessoas que estão no entorno. É doloroso para a igreja, quando acontece isso dentro da igreja, a pessoa da igreja tira a própria vida. É doloroso para o pastor. Podemos imaginar quando uma pessoa da igreja tira a própria vida, como é que fica a cabeça de um pastor, das pessoas que estão convivendo com essa pessoa. Então não é um tema simples, não é um assunto fácil, não é uma receitinha aqui de autoajuda, faça isso que vai dar certo, dá 3 pulinhos, abraça uma árvore. Não é isso. É preciso muita seriedade, muita atenção, muita consciência de quanto a nossa convivência pode influenciar. Mas frases do tipo,
sequencialmente, não uma vez ou outra, né? Mas a pessoa está dizendo isso direto: não aguento mais sofrer, faço tudo errado, não sirvo para nada, não suporto mais a vida, prefiro morrer que estar vivo, acho que eu sou mais importante morto do que vivo. Se nós temos pessoas à nossa volta com esses comportamentos, então é preciso o alerta amarelo, né? Precisa acender a luz amarela. E nós precisamos tentar ajudar as pessoas, tentar mostrar que elas não estão sozinhas, que elas não precisam sofrer sozinhas, que tem pessoas no entorno dela que a ama, que pode fazer alguma coisa para ajudá-la. Acompanhe e encaminhe a pessoa a um profissional da saúde. Não pense que você é o super crente que tem a oração mais poderosa que os outros e que você vai só orar e vai dar certo. Então o conselho é: ore muito por essa pessoa, mas encaminhe a um psicólogo, a um psicanalista, enfim, a um clínico geral, que aí talvez ele sim que vai encaminhar ao profissional adequado. Não trate isso somente como uma questão espiritual, fala assim, é falta de fé. Não é. Não é falta de fé, é uma série de problemas que desencadeiam isso. Tem problemas patológicos, tem problemas congênitos, tem problemas hereditários, tem exposição a substâncias químicas, que deixa de produzir no seu corpo a serotonina e outras substâncias aí que leva a pessoa à depressão, à perda da vontade de viver, agrotóxicos, enfim, um monte de coisa. Então não trate esse assunto como uma coisa simples, somente como uma coisa da fé. Às vezes a pessoa tem mais fé que a gente, mas ela não quer mais continuar vivendo. E ela precisa da nossa ajuda. Ela precisa da nossa convivência amorosa, da nossa convivência acolhedora, da nossa convivência afetiva e da nossa convivência consciente. Então você inteligente, você percebe e você tenta ajudar. Não se sinta responsável também em dar solução para tudo, porque às vezes você não vai conseguir ajudar, por isso encaminhe alguém que possa fazê-lo, porque de repente você vai ficar se culpando também porque não consegue ajudar. O salmista nos ensina isso, que a convivência é vida. A convivência é a única possibilidade de vida. E a convivência saudável, amorosa, acolhedora, consciente, talvez seja a única possibilidade de vida para aquela pessoa que tem uma tendência ao suicídio e planeja fazê-lo. Então ela precisa da gente convivendo com ela, amando e mostrando que ela não está sozinha e que ela pode ter ajuda. Assim como era o orvalho do Monte Hermon e do Monte Sião, que trazia possibilidade de vida àqueles montes, àquela vegetação, talvez a sua convivência com alguém é a única possibilidade de vida daquela pessoa. E você que se sente assim, procure ajuda, não se isole. Falar é a melhor saída, falar é a melhor solução. Você não precisa ficar sofrendo sozinho, sozinha. Você pode procurar ajuda, procure ajuda. Se o seu problema, você sabe, é de questões emocionais, é enfermidades emocionais, procure um profissional, psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um psiquiatra, enfim, um clínico que vai poder te encaminhar. Você não precisa passar por isso sozinho, sozinha. E você pode vencer isso. Você pode redescobrir a alegria de viver. Então, não lute sozinho, não lute sozinha. O Salmo termina dizendo esta frase: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a minha oração também é que você possa ter um encontro com Jesus. Você possa descobrir em Jesus um grande amigo. Em Jesus também a fonte de vida.
um Deus compassivo, amoroso, acolhedor, restaurador, o Deus que traz a vida abundante para nós. E você possa desfrutar de uma amizade com Jesus e ter Jesus como um grande amigo, um grande companheiro da sua vida, e que o seu relacionamento com Jesus possa também fortalecê-la a reencontrar a alegria de viver. Eu digo isso independente, se você, talvez a expressão que usamos assim, é crente já, né? Se você já é crente ou não, descubra em Jesus um grande amigo, parceiro. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem um Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que te ama e que quer te ajudar a encontrar e ter a alegria de desfrutar de toda a vida que Ele te deu e toda a vida que Ele quer te dar. Vou chamar o Guilherme aqui. O Guilherme não gosta que a gente faz as transições sem as imagens. Nós vamos fazer, Guilherme. Ele vai cantar uma canção que fala isso, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que desfrutar do seu amor, desfrutar da sua presença, desfrutar da sua companhia e poder descobrir em Jesus toda a alegria de viver. E que ele vai cantar, eu gostaria que enquanto ele estivesse cantando, você estivesse orando e pensando como é bom ter Jesus em nossas vidas. Se você ainda não tem Jesus em sua vida, você pode decidir hoje, falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero desfrutar desse amor. Eu quero ter essa paz no meu coração. Eu quero perceber essa grandeza do teu poder que me traz a alegria de viver. E a sua convivência com Jesus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar a história da sua família. Então nós vamos ouvir Guilherme cantando esse louvor e vamos estar em oração, e depois eu quero orar pela sua vida. Eu tenho 3 motivos de oração aqui. Eu quero orar pelas famílias que já viveram esse drama. Para mim é inimaginável o tamanho dessa dor. Talvez se você já viveu, você sabe bem o que é. Como deve ser difícil demais viver essa experiência. Ter alguém na sua família, um filho, um pai, um tio, alguém que você ama tanto que tirou a própria vida. Quero orar por você. A minha esperança é que o Espírito Santo de Deus possa colocar um conforto no seu coração, na sua vida. Eu quero orar por você que pensa sobre isso, para que você mude de ideia, que você encontre forças para superar isso na convivência com as pessoas que você ama e na convivência com Jesus. Eu quero orar por nós, para que nós possamos ter a consciência do quanto a nossa convivência vale, do quanto a nossa convivência pode produzir vida. Nós vamos ouvir a canção primeiro e depois vamos orar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza
grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, o meu bom, nosso bom pastor. Vamos orar? Abre seu coração, fale com Deus. Que você possa viver esse momento da oração agora, com toda a intensidade de que uma conversa com Deus pode produzir e realizar na vida de uma pessoa. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti em oração agora, com um coração até pesado, ó Deus, pela seriedade desse tema. Sabemos, ó Deus, como isso machuca a vida das pessoas, ó Deus. Como que isso muda a história, ó Deus, de uma maneira tão pesarosa. Eu quero então apresentar ao Senhor as famílias que já passaram por isso, que estão passando. Eu não consigo imaginar a dor que elas estão sentindo, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe, porque o Senhor sofre junto. Ó Deus, que o Senhor possa abraçar essas famílias. Que o Senhor possa dar graça a essas famílias. Que o Senhor possa ajudar os pais, as mães, os filhos, os avós, seja quem for, ó Deus, a superar esse trauma tão profundo que eles estão vivendo em suas vidas. Ó Deus, que derrama do Teu Espírito, ó Deus, com toda a plenitude, consolando, confortando, fortalecendo em nome de Jesus. Porque o Senhor sabe bem o que eles estão passando e quanto eles precisam do Senhor. E por isso que nós nos achegamos a Ti para pedir ao Senhor que ajude estas vidas em nome de Jesus. Nós queremos pedir pelas pessoas, ó Deus, que às vezes nem sabemos, mas que têm pensado no suicídio, ó Deus, têm olhado para o suicídio como uma opção real para suas decisões, têm pensado em dar um fim em suas próprias vidas, ó Deus. Aquece esses corações com o Teu poder. Usa as nossas vidas, usa outras pessoas, para que possa ser instrumentos de cura emocional, social, financeira, seja o que for que tem levado as pessoas a esses pensamentos. E o Senhor possa, ó Deus, com graça e poder, dar força para que eles superem esse momento, ó Deus, e possam descobrir no Senhor e na convivência com as pessoas que as amam, ó Deus, a alegria de viver e de entender que a vida sempre é a melhor opção para nós. Então, ó Deus, faça um milagre nesses corações. Coloque pessoas no caminho. Use os profissionais que temos, que tratam dessas situações, desses casos, para que haja, ó Deus, a prevenção,
e o êxito nesse tratamento em nome de Jesus. Que essas pessoas possam sentir agora, Deus, de uma maneira sobrenatural e inexplicável, o quanto o Senhor as ama, e o quanto que o Senhor ama a vida delas, e o quanto que o Senhor deseja que elas vivam, e que a percepção desse teu amor possa ser um grande estímulo, um grande fortalecimento para optarem pela vida. Nós pedimos, ó Deus, pela vida de cada um de nós, que o fato de convivermos com outras pessoas, e inevitavelmente convivemos com outras pessoas, que nós possamos produzir vida nas outras pessoas, que nós sejamos pessoas que levem o próximo a desejar a viver, que leve o próximo a desejar a alegria e a experimentar a alegria em suas vidas pelo fato de conviverem conosco. Ó Deus, que o Senhor possa fazer esse milagre em nós, nos fazendo pessoas assim, pessoas que estimulem a vida dentro do coração do próximo, e todos possam desejar a viver, e o Senhor usando a nossa convivência para isso. Continua conosco, continua abençoando a tua igreja. Obrigado pelos 39 anos da Ibacem, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém?